Olá, estamos aqui novamente com mais um programa TV Pé de Figo no canal VV8 da NET. E hoje, de uma maneira muito especial, com duas companhias sensacionais. Aqui do nosso lado direito, o grande Adoniran Barbosa, e à esquerda, como não poderia deixar de ser, Luiz Marinho, o pré-candidato a governador do PT para o estado de São Paulo. Luiz Marinho, que tem um vasto currículo de atuação pública, sindical, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, presidente da CUT, ministro do Trabalho, ministro da Previdência Social e prefeito, e um senhor prefeito na cidade de São Bernardo do Campo. Seja bem-vindo, Marinho. Bem, Pozuto, queria comentar comentar o Adoniran. Adoniran, do trem das 11. Trem das 11, a saudosa maloca. Saudosa maloca. Queria comentar os telespectadores, os internautas, né? Rapidamente dizer assim, sabe que eu nasci em Cosmorama, né, Pozuto? No interiorzão, não? Interiorzão do estado. Eu fui crescer em Santa Rita do Oeste, lá, divisa com Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Lá puxei enxada, trabalhei com roça de algodão, de arroz, de milho, enfim. Mas meu pai sofreu. A área rural ela tem seus momentos prazerosos, tem momentos de dificuldade, difícil, a luta dura, enfim. Mas eu vi uma vez o pai chorando na beira da roça, no carreador, uma plantação de arroz, que era muito bonito, um espetáculo. Ele estava ali, né, ele cresceu ali, vendo o arroz crescer e fazendo previsão, estava muito viçoso, fazendo previsão de quanta saca podia colher, enfim. Mas na hora que saiu os cachos, ele começa a querer virar, precisa de chuva, não caiu uma gota d'água, não colhemos um grão de arroz. Um grão. Aí ele se desgostou, vambora. Acabamos indo para São Paulo. Eu cheguei na Zona Leste. São Paulo, imaginava uma cidade, 76, uma cidade cheia de prédio, avenidas largas, cheia de carros. Chego lá na Zona Leste, no Parque São Rafael, que hoje já está desenvolvido, já tem muita coisa, mas não tinha infraestrutura nenhuma. E um dia de chuva, um barro danado, descendo do ônibus, aquele lamaçal. Eu falei, pai, que danado de São Paulo é esse? Que diabo de São Paulo é esse? Aí fomos lutar por posto de saúde, por asfalto, por escola melhor, por guiça jeta, enfim. E depois entrei na Volkswagen 78, 38 anos e meio na Volkswagen, saí agora em janeiro de 2017. Nesse período aconteceu essa trajetória que você fez, e graças a Deus, por onde passei, consegui deixar uma boa pressão, seja no sindicato, nas negociações de repressão internacional, evitando que empresas saíssem do estado de São Paulo e São Bernardo. No caso da Volkswagen, a negociação de repressão internacional na Alemanha, no caso da Ford, no caso de tantas outras. E fui candidato a vice em 2002, presidente da CUT, presidi o Conselho de Segurança Alimentar, de 2004 a 2005, ministro do Trabalho, que eu tive a honra de implementar a política de valorização do salário mínimo, que ajudou muito na transformação do Brasil no governo Lula, e ministro da Previdência, 2007 a 2008, onde o Lula pediu para eu resolvesse um problema que ele não aguentava mais a reclamação da população dos estados onde ele ia, do nosso povo trabalhador, do povo pobre, que eram as filas das agências do INSS. Graças a Deus consegui resolver. Falei, agora você me libera para ser candidato a prefeito de São Bernardo. Ele falou, mas como, mano? Você tem 3% de intenção de voto, você acha que vai ganhar a eleição daquela turma que está lá há 20 anos governando São Bernardo? Isso foi o quê? Em 2008. 2008. Maio de 2008 tinha 3% de intenção de voto. Eu falei, presidente, eu vou ganhar essa eleição. Pode acreditar, confie em Deus e confie naquela militância porreta que tem lá em São Bernardo, os partidos que querem me apoiar, os movimentos sociais, o movimento sindical que deseja mudança, e vamos ganhar essa eleição. Graças a Deus, sabe que quando eu tinha 3%, meu adversário um tinha 38%, outro tinha 20%. Eu terminei o primeiro turno com 48,3%, ganhei o segundo turno com 59,4% e ganhamos as eleições. Fiquei 8 anos prefeito, graças a Deus, um bom governo. Vou utilizar na campanha desse ano, candidato a governador, a experiência, especialmente, não só de ministro, mas de resolver conflitos, mas especialmente como gestor, prefeito de São Bernardo do Campo. Para falar da educação, para falar da saúde, para falar de segurança, para falar de habitação, para falar de direitos das crianças, da comunidade LGBTI, das mulheres, dos negros, enfim.
estamos preparados para enfrentar o debate do Estado de São Paulo, tenho certeza que nós podemos fazer mais que São Paulo, porque se você pegar o orçamento de São Paulo, se você eliminar o roubo de merenda, se você eliminar o mau cheiro de corrupção que tem no metrô, no trem, em todas as áreas do estado que se olha, eles estão há 24 anos. 24 anos dá para planejar a solução de qualquer problema, eles resolveram um. Portanto, tenho certeza, segurança e posso garantir que é possível fazer o dobro do que estão fazendo. Marinho, você passou pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério da Previdência Social. E que loucura é essa que estão querendo fazer com o povo brasileiro, né? De suspender os direitos trabalhistas e dificultar a aposentadoria. Como é que a gente pode estar aceitando e admitindo uma situação dessa? Olha, Possuto, é uma coisa impressionante. Isso é resultado do golpe. Porque a mídia, comandada pela Rede Globo, os grandes jornais, as grandes revistas, muitas rádios e tal, acabou fazendo um massacre cotidiano mediático na mente do povo brasileiro. Entrou na mente, influenciou as pessoas que, olha, tira a Dilma, tira o PT, que as coisas vão se resolver. Agora, se a gente analisar, depois da reeleição da Dilma, o Aécio Neves e o Eduardo Cunha, consórcio comandado por eles, não permitiu que a Dilma aprovasse mais nada no Congresso. Então a economia começou a criar problema. Aí tiraram a Dilma. Tira a Dilma. Aí botaram o Temer. Na verdade, aí veio à tona, teve uma coisa de bom, que veio à tona quem é que estava roubando no governo. Porque o Lula e a Dilma estavam cuidando do interesse do povo, cuidando do povo, das crianças, dos jovens, homens e mulheres, das políticas públicas, do direito das domésticas, gerando emprego. Nós geramos 22 milhões de empregos para ter assinado o governo Dilma. E essa turma roubando. Porque é o seguinte, Pedro Barusco nunca foi do PT, Paulo Roberto nunca foi do PT. Essa turma que aparece agora, Gedel, não é do PT, são tudo do PMDB. O PMDB e de outros partidos. Ou seja, tiraram a Dilma para tirar depois os direitos dos trabalhadores, para mexer com a Petrobras, para mudar o marco regulatório pré-sal, para entregar a nossa riqueza natural, que estava determinada para investir em educação e saúde, para entregar para as multinacionais. Então é isso que a população tem que olhar, e olhar inclusive algumas pessoas. Você pega assim, a Marta Suplicy, senadora, se elegeu pelo PT, agora está no MDB. No PT, ela fez CEL, bilhete único, vai e volta, tem um conjunto de políticas públicas importantes lá, que não é dela, é do PT. Porque se ela tivesse no PT, ela não teria votado contra a Dilma, ela não teria votado na reforma trabalhista, ela não votaria contra a reforma da Previdência, ou seja, nós podemos enquadrar do ponto de vista da nossa companheirada como uma grande traição às políticas públicas ao povo brasileiro. Nós precisamos pensar no povo trabalhador. E é isso que o Lula fez, que a Dilma fez, é isso que nós vamos fazer. Marinho, Valinhos, como de resto todo o povo paulista e o brasileiro, passa por sérias dificuldades na área da saúde, da educação, da segurança. Né? O que uma mudança no governo do Estado de São Paulo pode proporcionar, tendo em vista a sua experiência como prefeito, como ministro, o que uma mudança pode proporcionar de melhoria para todos nós? Eu costumo dizer o seguinte, mudança primeiro de comportamento. O governador do estado ele tem que assumir o papel de liderança, de liderar processo, liderar a equipe, liderar empresariado, liderar os estudantes, liderar os movimentos sociais. Por exemplo, Valinhos compõe aqui uma região importante, a região metropolitana. Essa região metropolitana seguramente precisa ter um bom diagnóstico dos seus problemas e um bom diagnóstico do seu potencial. E aí, o governador tem que vir aqui liderar essa reunião com os prefeitos, com a comunidade de inteligência da região e tal, e dizer o seguinte: em 4 anos, a previsão do PPA desses 4 anos é de X bilhões. PPA é o plano plurianual, é o que você vai ter para fazer em 4 anos, os 4 anos seguintes. Então você tem que planejar os 4 anos e dar transparência nesse planejamento. Os prefeitos, o empresariado, o movimento social, saber o que pode contar nos 4 anos para se planejar. Todo mundo precisa se planejar. Os prefeitos precisam planejar as cidades, as empresas têm que planejar o seu investimento. E se tem conhecimento do que vai ser transformado naquela região, ele vai fazer investimento e tomar decisão com mais segurança do que fazer. Então eu costumo dizer o seguinte, aí fica claro quanto que nós podemos determinar desse orçamento dos 4 anos para investir na região. Então aqui vai ser assim, vai ser assado, e de forma participativa, onde a região ajuda a definir quais prioridades. Porque muitas vezes o governo decide lá no Palácio dos Bandeirantes
investir em alguma coisa que não é prioridade para a região. Então, como fazer em sintonia e liderar o processo, ser partícipe, ser participante, dá trabalho. Como dá trabalho. Eu fiz 8 anos prefeito de São Bernardo, fazendo o PPA, fiz o plano plurianual participativo, depois o orçamento a cada ano participativo, deliberando com as pessoas. Agora, em 2009, as reclamações de 100 questões de problemas, a saúde tinha 92. 8 espalhados para as outras questões. Aí nós, a partir do diagnóstico, fizemos uma reestruturação geral na saúde de São Bernardo do Campo, construindo um novo hospital, refazendo as UBS, separando as áreas, deixando com identidade o que é atenção básica, o que é urgência e emergência de média complexidade, o que é respaldo, o que é a rede especializada, o que é o Brasil Sorridente. Criamos o programa de internação domiciliar e nós tínhamos 440 pessoas internadas em casa, no carinho da família, com infraestrutura, com condições, a equipe visitando todo dia ou semanal, dependia da situação desse paciente, para abrir os leitos dos hospitais para as pessoas serem atendidas mais rapidamente, eliminar aquelas filas horrorosas de internação, aquelas coisas todas. Ou seja, em 4 anos, no quinto, sexto ano, já esses 92 passou, inverteu para 8, ou seja, só reclamações pontuais. Aí a população começou a pedir teatro, investimento em cultura, investimento em esporte. E quando você resolve o problema de educação, você vai de saúde, de segurança, de violência, o pessoal pede cultura. Aí você pode se considerar um gestor feliz, porque você resolveu os problemas cruciais daquela população. É assim que eu desejo fazer no estado de São Paulo, para que a gente possa inverter. Sabe o dia que será a maior felicidade de um governador do estado de São Paulo? Não é o que o Alckmin está fazendo, anunciando construção de novos presídios, presídio. É o dia que poder anunciar que criou as condições de transformar, não derrubar o presídio, transformar aquele presídio num espaço cultural ou num espaço educacional. Aí será o dia mais feliz do povo paulista, eu tenho certeza disso. Essa deve ser a meta de um governante do estado de São Paulo, porque transformar a situação do estado é garantir onde o povo não tenha medo da polícia, se sente protegido pela polícia, onde não tenha policial morrendo porque tem que trabalhar no horário de folga, porque ele foi valorizado com salário, com respaldo, com condição dele atuar decentemente, onde os professores não ficam doentes, estressados por falta de salário, um salário decente ela tem que se matar para dar um monte de aula, e doente porque não tem boas condições de infraestrutura nas suas escolas, então a valorização da educação é fundamental. E para responder violência não é só falar da polícia, é falar de educação. Educação casada com esporte e cultura. E se você trabalhar o conceito da educação para integral, então aqui vamos imaginar aqui em Valinhos, mas as escolas não têm capacidade para você ter período integral ali na escola para fazer educação, esporte e cultura. Tá bom, seguramente tem clubes aqui de esporte que esses alunos podem ir para a escola de manhã e à tarde para um clube fazer futebol, fazer vôlei, fazer basquete, fazer tênis, enfim, as modalidades que tiver e dentro da vocação desse aluno. Os alunos e as alunas que têm vocação para cultura, imagine que deve ter grupo teatral aqui, deve ter grupo cultural, deve ter reforço para leitura, deve ter um conjunto de atividades aqui que é plenamente possível combinar. É assim que eu pretendo pensar a solução para o estado de São Paulo, mas acima de tudo, a tua participação, a participação das pessoas. Marinho, o Brasil hoje vive uma verdadeira confusão na política e na economia também, que atinge, todos nós. Pensar que há 40 anos atrás os metalúrgicos lutavam pela redemocratização e hoje a democracia está abalada, ameaçada. O que podemos ter de visão para o futuro, de esperança e de saída desse imbróglio em que nós somos metidos? Primeiro, muita confiança no processo democrático, não tem outra saída. A transformação passa pela democracia, passa pelo voto. Então aquela pessoa fala, não vou votar em ninguém não, essa pessoa está se declarando que ela vai se omitir. Segundo a Bíblia, é o principal dos pecados. Não pode transferir a responsabilidade do outro, tem que assumir a tua responsabilidade. Cada um tem que assumir. Eu peço ajuda nesse sentido, até porque nós precisamos cuidar do Brasil. E tem uma liderança capaz de pensar, cuidar do Brasil, porque já cuidou. A liderança chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Aí vai me pergunta, mas ele não está preso? Sim, ele está preso. Mas será candidato? Sim, será candidato. Pelas seguintes razões: ele cumpre uma sentença provisória, tem direito a recurso. E segundo a lei da ficha suja, no artigo
26, a linha C, diz que nessa condição pode ser candidato. A segunda questão, ele não teve seu direito de pedir cassado, ele tem direito de votar e ser votado, portanto ele será candidato, o PT já decidiu, não adianta a Globo, a Folha, a Estadão, a Veja, ficar bravo, nervoso e tal, e falar que o Lula não pode. Pode sim, senhor, do ponto de vista político e jurídico, e será, porque quem define isso é o PT. Aliás, o Lula não pertence mais ao PT, pertence ao grande sonho, esperança do povo brasileiro. Esperança por emprego, por investimento em educação, como ele fez no seu governo, seja no FIES, no ProUni, nas novas vagas universitárias, nos institutos federais, seja na geração de direitos para as mulheres, como das domésticas, por exemplo, seja no combate à corrupção, foi o governo que mais investiu para estruturar a Polícia Federal, o Ministério Público, as ferramentas de gestão de combate à corrupção, seja na transformação das cidades através do investimento Minha Casa Minha Vida, investimento em infraestrutura, seja de infraestrutura para água, para esgoto, para asfalto, enfim, o que ele fez. Ou seja, o povo sabe que o Lula pode resolver essa crise. Essa greve dos caminhoneiros, fosse com o Lula, eu teria resolvido em 2 conversas. Porque é do métier, sabe como fazer, sabe como cuidar das pessoas e é gestor de conflitos. E sabe montar equipe para cuidar bem do Brasil. Portanto, ele será o nosso candidato. Nós o registraremos dia 15 de agosto. E aqui em São Paulo, pessoal, eu tenho certeza, uma combinação nossa com Lula, nós podemos transformar esse estado numa situação, num estado que possa se tornar um dos estados que vai ajudar, inclusive, o Brasil a sair dessa situação, inclusive discutindo a necessidade de discutir a reindustrialização da indústria do nosso país. Você vê. Quer dizer que a esperança é acreditar na democracia. Na democracia, a esperança já venceu o medo outras vezes, vai vencer de novo. Marinho, Valinhos te recebe hoje com uma grande satisfação, uma alegria. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E deixa aí uma mensagem para o nosso povo valinhense. Bom, primeiro, acreditar em você. Se a gente acreditar na gente, já é meio caminho andado para a gente dialogar com o interlocutor. Ouvir, saber filtrar o que você ouve. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, então ouvir bastante para analisar. E analisar os casos em concretos, não sair reproduzindo como papagaio, porque tem sido esse um grande mal. Mas espero contar com a ajuda de vocês nessa empreitada, uma empreitada dura, dificílima, mas plenamente possível da gente chegar, vencer as barreiras todas que tem pela frente para fazer esse estado, esse país voltar a sorrir, voltar a ter esperança. Obrigado, Luiz Marinho. Valeu, querido. Valeu. Lula livre. Este foi mais um TV Pé de Figo. Acompanhe a nossa programação no pedefigo.com e no canal VV8 da NET. Muito obrigado e até a próxima.